irmãos, com uma honra imensa, até emocionada, eu chamo a nossa irmã Marileia, que ela foi professora do meu filho de ciências, uma professora maravilhosa, humana, um ser iluminado. Que assim seja. Boa noite, pessoal. É uma grande honra ser anunciada por essa pessoa maravilhosa que é a Maria Hélia, que como mãe entrega o seu filho na responsabilidade de pessoas que são professores, né, que são mestres, que são compartilhadores do maior tesouro. Eu considero que os nossos filhos, a nossa família é o maior tesouro que a gente tem nessa vida. Casa, dinheiro, carro, nada disso nos pertence. Acaba, de uma hora para outra a gente pode perder. Mas a família, aquilo que a gente constrói como laço, para sempre é o que tem de mais valioso. Eu agradeço imensamente mais uma vez esse convite. Durante a minha conversa com vocês eu vou contar como isso tudo aconteceu e tudo está no plano de Deus. A gente tem que ter sensibilidade para perceber as coisas, os sinais que Ele dá para a gente, né, no dia a dia. Muitas vezes a gente acha que não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Ele quer. Eu vou hoje conversar humildemente, me coloco na posição de uma pessoa que não sabe nada em relação à espiritualidade, na posição de uma aluna que estuda, que procura frequentar essa casa, parabenizando Maria e Ricardo por esses 20 anos. Eu conheço eles há 19 anos. Cheguei em Florianópolis há 19 anos e tive o grande privilégio de conhecê-los. Comecei a frequentar muito esporadicamente, vinha lá de vez em quando, e quando nunca, até que numa situação que eu também vou contar aqui para vocês, eu me coloquei na posição de eu preciso fazer alguma coisa. Como a Maria Hélia falou, preciso buscar algo que fortaleça a minha espiritualidade, o meu coração, que me conecte com Deus, porque eu não sou nada sem Ele e eu preciso dele para seguir, para caminhar. E como aprendiz que eu sou, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho aprendido e eu trago para vocês, na nossa fala, na nossa conversa hoje, quais são os tipos de prece que a doutrina espírita nos apresenta. Mas antes disso, eu quero resgatar uma conversa que eu tive com vocês na véspera do Dia das Mães. Na quinta-feira que antecedeu o Dia das Mães, foi a minha primeira vez aqui, e eu falei sobre maternidade. E falei sobre algo chamado plano de reencarnação. Falei da responsabilidade não só da mãe, mas do pai também. Porque a gente não chegou aqui sozinhos, somente com uma mãe. Pode até ser que essa mãe percorreu a jornada sozinha, que esse pai não esteve ao seu lado, mas nós chegamos aqui pela união de duas células, masculina e feminina, que fecundadas deram origem a esse ser maravilhoso que somos. E nós, como seres maravilhosos que somos, estivemos lá, no plano espiritual, que é a nossa maior jornada lá, e lá nós pedimos ao Senhor Deus para voltar e corrigir os nossos erros, corrigir as nossas mazelas, as nossas falhas, as nossas imperfeições. E dessa forma nós nascemos, reencarnamos na forma de filhos, de figuras que têm uma ligação conosco de outras vidas. Não nascemos ao acaso na família que nascemos, não somos filhos de quem somos por acaso. Fomos aceitos por eles, pedimos para voltar por eles, para corrigirmos, para evoluirmos, para melhorarmos. E através desse plano de reencarnação, a gente teve um planejamento de existência, um planejamento de vida.
Lá a gente tinha lucidez de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, de tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Quando a gente nasce, a gente vem com o véu tapado aos nossos olhos, porque não nos permite dizer: nossa, Marileia, tu precisa corrigir, andar por esse caminho para corrigir essa jornada. Nós viemos com o véu do esquecimento. Porque se a gente soubesse o que tem que melhorar, seria bem mais fácil, né? A gente só ia seguir o caminho ali que nos colocaram na frente. Tarefa dada, tarefa cumprida, e segue o baile. E a gente vai para uma outra jornada, vai para outra vida e volta, e assim vai e vem. Eu sempre digo para os meus alunos, como a Mariélia falou, sou professora de ciência, sou formada em biologia, e quando eu vou falar sobre o que nos difere dos demais animais, eu pergunto a eles: o que é que nos difere de uma esponja, de uma minhoca, de um sapo, de uma serpente, de uma borboleta? Porque nós somos iguais enquanto célula, possuímos célula animal. E eles ficam me olhando. Eu falo de Deus para eles, tá? Eu sou cientista, sou, mas creio em Deus. Porque lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro que fala sobre o surgimento da vida, explicado pela espiritualidade. Mas eu não vou levar isso para eles, né? Porque é muito complexo. Mas eu falo para eles de Deus, levo Deus até eles e digo que o que nos diferencia dos animais é o nosso livre-arbítrio. É a nossa capacidade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Dentro do nosso plano de reencarnação, nós passamos por indagações, passamos por escolhas, e essas escolhas nos fazem seguir caminhos. E muitas vezes, isso aqui não é fácil para nenhum de nós. Como agora Mariélia falou também, e eu só agradecendo a Deus pelas palavras, porque estas palavras seriam o alimento da minha fala. Ninguém está aqui passeando no Jardim do Éden. Todos nós estamos aqui carregando uma cruz. Uma cruz que tem o seu peso, que tem o peso de acordo com a capacidade que nós temos de carregar. E quando a gente se vê numa situação difícil, quando a gente se vê desamparado, quando a gente se encontra sem chão, isso eu falo, não estou dizendo de vocês, não estou falando da Marileia, mas eu já me senti muitas vezes sem chão. Me senti muitas vezes desamparada, sozinha, acuada, desesperada, sem saber para onde eu ia, o que eu faria. Eu falo por mim. E eu só consegui encontrar o caminho quando eu percebi que eu sou uma aluna que recebi a oportunidade de frequentar uma escola chamada Vida, e que nessa escola chamada Vida eu tenho um boletim, né? Que são as coisas que eu vou realizar, que eu vou fazer, e que do meu livre-arbítrio vai depender as notas que eu vou tirar para ser aprovado. Se eu quiser ficar lá na turma do fundão e zoar a vida toda, eu vou continuar, quem sabe no final, ser reprovada e continuar no mesmo patamar. Mas eu só consegui realmente chegar até aqui e melhorar um pouquinho do que eu já fui através da prece. Quando eu me entreguei a Deus, quando eu me entreguei a Jesus e clamei a Ele e disse: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Me ajuda. Caminha do meu lado. Me mostra para onde eu devo ir. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a me reformar intimamente. Me ajuda, porque eu não consigo sozinha. Através desta chegada, desse clamor, dessa entrega, te ajoelha, te entrega a Deus, porque Ele vai fazer por ti, é que, através da doutrina espírita, eu venho descobrindo, não sei tudo, que eu posso orar a Ele.
através de louvor. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: pela prece podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A primeira delas é louvar. Independente da religião, todo mundo louva. Louvar significa elogiar, bendizer, aclamar, exaltar, glorificar. A prece de louvor é a maneira que a gente tem de reconhecer a onipresença e onipotência do Senhor Deus. E isso se dá pela maneira que a gente expressa a nossa imensa alegria pela sua sabedoria, pela sua justiça e pela sua bondade. Através do louvor, a gente exalta o que de mais maravilhoso o Senhor Deus pode nos dar. Todas as bênçãos, todas as graças que Deus derrama sobre seus filhos. E Emmanuel, ele ressalta o seguinte: que louvar é também alegrar-se no combate, agradecer ao Senhor os motivos do sacrifício e do sofrimento, buscando a adversidade e o trabalho que trouxeram ao Espírito. Louvar é agradecer as dificuldades. Louvar é agradecer as dores, o sofrimento, porque somente através deles é que nós vamos evoluir, que nós vamos melhorar. Porque todo sofrimento, toda dor, todo trabalho, toda dificuldade que a gente passa, fomos nós que pedimos. Lá no nosso plano de reencarnação, no nosso retorno para esta vida. O outro fator é o pedir. A outra forma de orar é o pedir. E pedir significa solicitar, suplicar, implorar. Pedir é um pedido de um benefício, de uma graça que está implícito em uma oração que seja referente à necessidade moral, espiritual e até mesmo material de quem ora e para quem se ora. Agora que eu vou compartilhar algo meu. Quando a Maria me convidou para esse dia, aconteceu uma coisa assim bem... Não é estranha para quem me conhece bem. Sabe que eu tenho um mentor que está sempre comigo. Eu até iria, quando eu comecei a falar, eu ia pedir para ele me ajudar, porque eu planejei, eu ensaiei um monte, porque como professora a gente estuda para dar aula. E eu pensei, conversando com ele, eu disse, bem, tu que irás dizer o que eu vou falar e como eu vou falar, e que assim seja. E numa quarta-feira, antes do Dia das Mães, eu acredito que eram uns 15 dias antes do Dia das Mães, eu sonhei, tive um sonho com a Maria, coisa que não é comum acontecer, nunca tinha sonhado com ela. E eu sempre conto para alguém que me conhece muito os meus sonhos, porque se por acaso acontecer, depois vai dizer, eu sabia que ia acontecer. Tu está falando porque aconteceu. Não, eu sonhei. E eu sonhei que a Maria, nesse sonho, tinha uma chave na mão. E ela entregava essa chave para uma pessoa que eu não sei quem é, não vi essa pessoa, e ela dizia assim, entrega essa chave para Marileia, porque ela já pode cuidar disso. Quando eu acordei, o sonho ficou muito presente na minha memória, assim, parecia que eu tinha vivido aquilo. E eu até pensei, disse, ela vai me dar uma salinha lá na casa para eu ajudar a cuidar, né? Deve ser uma chave, é uma sala. E de noite eu vim aqui na palestra, na quinta-feira de noite. Quando eu encontrei com ela, ali no fundo, eu sentei ali no fundo, e vim trazer minha garrafinha de água aqui, eu encontrei com ela e fui abraçá-la, como ela faz com todos nós, né? Sempre muito receptiva, carinhosa. Eu fui abraçá-la e disse, sonhei contigo. E ela disse, preciso falar contigo. O que tu sonhou comigo? E eu contei o sonho. E ela me convidou para vir aqui.
E aí, gente, sabe, eu pensava em começar a ajudar aqui servindo água, não estando aqui na frente, sabe? Queria fazer outras coisas, ficar mais assim, por trás. Porque eu lembro sempre do filme do Divaldo, quando ele foi fazer a primeira palestra dele, que a espiritualidade chegou para ele e disse assim: quem é tu? Quer sentar na janela e ter direito de abanar já? Não sou desse tipo. Não queria, né? Mas ela me convidou, me desafiou e disse: bem, vamos lá. E ela chegou com a agendinha dela e disse assim: olha só, eu quero que tu venhas quinta-feira já. Eu disse: não, mas é muito em cima. Não, quinta-feira porque não tem ninguém. E outro dia, na outra semana, eu disse: não, vou viajar. Eu trabalho, viajo com os meus alunos e tal. E ela disse: você vem então dia 20 de junho. Eu olhei para ela e disse: meu Deus, dia 20 de junho? E ela me olhou: por quê? Porque esse é um dia muito especial na minha vida, na vida da minha família. E algumas pessoas aqui sabem disso, porque viveram isso comigo. Há 5 anos atrás, em 2018, a minha filha teve um diagnóstico de um problema cerebral. Em janeiro, a gente resolveu fazer uns exames de rotina e foi identificado um problema, né? E aí eu comecei a correr contra o tempo. Confesso que pouco a gente parava para orar. A gente orava, sabe? Do jeito que a gente aprendeu em casa, do jeito que a gente aprendeu na catequese. E eu comecei a correr contra o tempo, buscar ajuda para fazer a cirurgia da minha filha. E eu consegui, devido a pessoas maravilhosas. Prisma preto parado aqui. Tem alguém daqui? Um prisma preto? Acho que não. Obrigado. Devido a pessoas maravilhosas que eu encontrei na minha vida e que eu encontro todo dia, eu consegui fazer a cirurgia da minha filha no dia 20 de junho. E antes dessa cirurgia acontecer, eu pedi muito. Eu implorei muito ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, aos amigos espirituais, aos meus amigos do Centro Holístico, a quem eu podia, eu corri, eu pedi: gente, vamos orar pela Mariana. Era cirurgia astral, era tratamento de todas as formas que eu tinha, sabe, eu imaginava que poderia acontecer. E nesse dia ela fez a cirurgia. A cirurgia durou 8 horas e meia. Imagina uma mãe na frente de um hospital esperando, entregou um filho nas mãos de um médico, de uma equipe médica, e lá não tinha notícia nenhuma. Eu chorava compassivamente lá na frente, desesperada. Ligava para pessoas que eu conhecia, médicos, amigos, pais de alunos, porque eu tenho essa possibilidade. Mas eu tinha certeza de uma coisa: que os médicos do plano físico não estavam sozinhos, porque Deus havia enviado uma legião do plano espiritual para trabalhar com a minha filha, para operá-la. Lá haviam médicos, haviam enfermeiros, haviam instrumentadores, haviam auxiliares. Todo o plano espiritual estava naquele centro cirúrgico. E ela saiu como se nada tivesse acontecido. Quando eu entrei na UTI, que eu olhei para ela com uma sonda na cabeça, ela me olhou e disse: oi, mãe, eu vi que tudo aquilo que eu pedi, o benefício que eu busquei pela minha filha, eu tive a oportunidade de presenciar, de vivenciar naquele momento. Por quê? Porque Allan Kardec diz assim para a gente lá na questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas ou desviar-lhes o curso. E aí, os espíritos do plano superior respondem da seguinte maneira: quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente suplica,
a gente chama para perto da gente bons espíritos que vêm para nos dar forças, para que a gente suporte as nossas provas com coragem e que elas nos pareçam menos duras. Ele também continua ali dizendo: ajuda-te, porque o céu te ajudará. Deus não mudou a ordem das coisas. Ele não tirou o problema dela. Mas o que ele fez? Ele não quis atender o capricho, disse: Marileia está se comportando, está sendo uma boa mãe, está sendo uma boa pessoa, vou tirar o que tem lá dentro para aliviar a pena dela. Não. Porque o que eu olho, porque o que eu vejo como algo mal, possui uma explicação que está num plano maior chamado universo. Achamos que Deus não nos escuta, porque Ele não faz as coisas, não opera o milagre do jeito que a gente quer. Mas Ele suscita em nós o pensamento necessário para tirar a gente da confusão. Com a doutrina espírita, aprendemos que a oração não suprime os nossos problemas e nem as nossas dificuldades, mas nos renova o ânimo e a disposição para que a gente torne mais sublime e renovemos aquilo que nos angustia e também aquilo que nos faz sofrer. A prece nos fortalece para os desafios, nos impulsiona para aprender e amadurecer, compreender a sabedoria divina, compreender o que Deus tem para nós naquela provação, naquela parte da nossa jornada. André Luiz diz assim: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. E aí, ora e pede. Ora e pede. Presta atenção. Perceba como são as respostas que Deus te dá, os sinais que Ele te envia. No meu caso, eram as pessoas que apareciam na minha frente. Eram as pessoas que eu pedia para orar. Todo dia isso acontece. Quando você lê um livro e uma frase responde a uma angústia, a um questionamento, uma resposta que você busca. Quando você ouve alguém falar alguma coisa que você pega para você. Quando eu comecei a vir no centro espírita, tudo que eu ouvia era para os outros. Nunca era para mim. Na medida que eu fui frequentando mais, eu fui aprendendo, e eu aprendo todo dia, e toda vez que eu venho aqui, que eu escuto alguém falar, tudo que é falado é para mim. É para que eu aprenda, é para que eu evolua, para que eu melhore, para que eu me reforme. Então, pare e ouça. Ore e peça, porque a resposta vai vir para você. No meu caso, através de sonhos. No meu caso, através de alunos. No meu caso, através de situações que eu vivo no meu dia a dia. Eu tenho uma turma. Eu já fui professora de milhares de crianças, de diferentes situações. Trabalhei em morro, com tráfico, com tudo que vocês já possam imaginar, eu já trabalhei. Mas eu tenho uma turma que é difícil, sabe? Que é punk. E eu levo para eles o que eu aprendo nas aulas com o Ricardo. Porque eu trabalho, além de ciências, eu trabalho no Laboratório de Inteligência de Vida. Eu não sou psicóloga, mas eu já fiz psicologia várias vezes, porque sou professora, então eu estudei bastante disso. E lá eu tenho que trabalhar situações diárias, né? E é difícil, quando tu chega, que eles não querem aprender, que eles não querem fazer. E eu citei um exemplo para eles que a gente discutia em sala com o Ricardo. A gente tem a emoção e a gente tem o sentimento. A emoção é o que eu vivo no momento. E o sentimento é o que eu faço daquela emoção. Como eu lido com aquela emoção. Se é algo bom, eu vou alimentar essa emoção e aquilo só vai me causar prazer, sensação de bem-estar, de alegria, de euforia, de contentamento.
Agora, se eu sinto uma emoção negativa e aquilo eu alimento, poxa vida, eu tenho que voltar para aquela sala de aula, eu tenho que me deparar com aquelas pessoas, eles só me incomodam, eles não me deixam dar aula, eles isso, eles aquilo. Pensa se eu vou querer voltar para dar aula. Eu falei para eles, vocês acham que eu vou querer voltar para a sala de aula se eu transformar a emoção em sentimento? E o aluno disse para mim, não. E hoje eu tinha aula. E eu fui dar aula. Pensando, né? O que é que me espera hoje? Porque todo dia é uma surpresa, uma caixinha de surpresa. Cheguei no início assim, tive um embate, né? Com um lá que me enfrenta e eu comecei minha aula. E eu estava dando um conteúdo bem legal assim, e eles participando e falando, coisa que nunca acontece. E eles falando, participando, de repente, um aluno meu com muito problema, esquizofrênico e tal, ele fez um relato a respeito da minha aula e da minha pessoa, que eu fechei os meus olhos e agradeci a Deus. Porque foi a resposta que Deus me enviou. Não desista deles. Eles precisam de você na sala de aula, na vida deles. Eu fui e abracei ele com todo carinho e disse, nossa, que coisa mais linda. Apesar de vocês me incomodarem muito, eu nunca vou esquecer nenhum de vocês. Porque eu sou sincera com eles e eles são comigo. Quando Deus nos manda a resposta do que a gente ora e pede, a gente tem que aprender a prestar atenção no dia a dia. Quando uma porta que se fecha, quando um amigo que se afasta, quando um papel que eu não assinei, quando eu não ouvi aquele sim que eu queria tanto ouvir, é Deus te livrando. De repente não foi isso que tu pediu para Ele. Tu pediu que aquela porta se abrisse, mas eu sempre digo, Ele pode fechar uma porta, mas Ele pode abrir uma janela, Ele pode abrir uma fresta. Presta atenção no que Ele está te mostrando. Dessa forma, a gente vai para a última etapa, agradecer. Do latim, agradecer, gratidão, vem de agradecido, grato, graça. Uma graça alcançada, algo realizado, algo bom que aconteceu. É reconhecer o bem recebido. A gratidão, ela tem a ver com o mecanismo cerebral. Eu já falei na outra palestra sobre o amor, o hormônio do amor. E hoje eu vou falar sobre o hormônio da gratidão. Quando a gente agradece o bem que a gente faz para a gente mesmo. Sou professora de ciências, tem que dar uma puxada para a minha área também, né? Onde a gente ativa uma área do nosso cérebro chamado sistema de recompensa e a gente produz a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, da alegria, da satisfação. Ela é a responsável por transmitir mensagens através dos neurônios. E falando desses meus alunos também, eu vou falar para eles que eu fiz uma palestra e falei neles. Eu fui, no intervalo, fui para a sala dos professores, de repente vão uns 3 atrás de mim e param assim. Tinha mais professores. E vocês querem falar com alguém? Sim, os 3. Com quem? Não falavam. Daí o professor disse, tá, fala com quem tu quer falar, que vai responder. É com você, Marileia. Tá bom, pergunta o que é. Qual é a melhor forma de viver a vida? Ele me perguntou. Um deles. Um começou. O que é esquizofrênico começou, mas não conseguiu terminar, e o outro falou. E eu olhei para ele e disse assim, a melhor forma da gente viver a vida é fazer de cada dia o melhor dia da nossa existência. É acordar de manhã e pedir, agradecer a Deus por acordar e pedir a Ele que nos permita sermos o melhor que a gente puder. Aí um colega disse, é viver bem com o pai e mãe. Também, mas um dia a gente desgarra deles e vai embora.
Mas viver bem a vida diariamente é agradecer aos pais que temos. É fazer do dia o melhor dia da nossa existência. Ser um bom amigo, ser um bom aluno, ser um bom ser humano. Ser humano. E quando deitar a cabeça no travesseiro, no final do dia, é refletir e pensar o que não deu certo. E amanhã acordar e corrigir aquilo e fazer melhor ainda. Isso é viver bem a vida. Viraram as costas e foram embora. Talvez vão praticar isso na vida deles, ou vão levar para os amigos deles. Mas, querendo ou não, quando a gente faz algo assim, a gente está agradecendo a Ele pela oportunidade de fazer, de passar algo para alguém que seja positivo. Aí eu vou dizer para vocês, pensem em alguma coisa que tenha causado prazer na vida de vocês. O abraço daquela pessoa que você tanto quis, aquele sorvete delicioso que você tomou no verão, aquela viagem que você realizou, aquele prato de arroz e feijão que você comeu da mãe, ou aquele filme que você assistiu, carro bem material, aquele carro que tu conseguiu comprar, aquilo que te causou um prazer imenso na vida. Qual é a sensação que tu sente? De alegria, de contentamento, de realização, de satisfação. Pois bem, isso é ativado, é produzido por esta área cerebral que a gente tem na nossa cabeça, né? A gente tem o nosso cérebro, que é responsável, eu sempre digo em aula que é a CPU que controla todo o nosso organismo. Se ele não funcionar, nada mais funciona no nosso corpo. E ele é responsável pela produção dos hormônios, dos neurotransmissores, das substâncias químicas que vão ser destinadas a todas as instâncias, a todos os lugares do nosso corpo para realizar alguma coisa. E a dopamina, cada vez que eu agradeço pelas coisas mais simples que eu tenho na vida, abrir o olho de manhã, obrigada, Senhor, por acordar. Obrigada, Senhor, por respirar. Obrigada, Senhor, por poder beber água. Sentir meus pés no chão geladinho do inverno. Obrigado por ficar em pé, por poder caminhar, por ter um trabalho, por mais insatisfeito que eu esteja, por poder ir até o ponto de ônibus para pegar o meu transporte, a agradecer. Toda vez que a gente agradece, por mais simples que seja o nosso motivo de agradecimento, a gente produz dopamina e a dopamina nos faz mais feliz. Está comprovado cientificamente que a pessoa que agradece 5 minutos da vida dela, por dia, por qualquer coisa que seja. Isso 5 minutos se diz, no sentido geral, uma coisa mais genérica. Mas se eu agradecer 1 minuto por dia pelas coisas que acontecem na minha vida, eu vou ser 35% mais feliz. Olha que coisa legal. Tu ser 35% mais feliz agradecendo por aprender com o outro, pela dificuldade que eu enfrentei com o outro, aprender e não simplesmente julgar e reclamar, agradecer e agradecer. E a gente tem que aprender que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e olhar as coisas de maneira diferente. Quando a gente pensa nele e diz assim, ô Senhor, tu não está ouvindo as minhas preces, tu não está fazendo o que eu estou te pedindo, eu queria tanto que acontecesse alguma coisa, que eu não sei o que, mas eu sei das coisas que eu peço a Ele. Sair do lugar que eu estou e dizer, como é que eu vejo estando em outra posição?
Eu costumo dizer isso para os meus alunos, eu costumo dizer para pessoas que eu converso, que vêm desabafar, com problemas de relacionamento. Eu digo, gente, sai dali. Desocupa esse lugar e olha para o problema de fora. Te torna imparcial. Não te envolva com aquilo. Se você fizer isso, você vai olhar de outra maneira. Eu costumo dizer assim, que tem gente que muitas vezes está numa rotina, num relacionamento, e vê lá pela janela e diz, lá é melhor lá fora. Eu quero sair, quero ir lá fora, porque lá está mais legal do que aqui dentro. E aí sai lá fora e vê que não está tão bom quanto parecia. Eu já vou sair, tá, Ricardo? Eu nunca vou esquecer de uma passagem que eu ouvi uma pessoa dizendo que ela saiu no relacionamento porque ela sentia que ela estava envolvida em espinhos. E ela não conseguia respirar. E quando ela saiu fora, que ela foi para um outro espaço, ela voltou os olhos para dentro dela, dentro daquele lugar com espinhos, e disse, os espinhos não me machucam mais. Eu quero ficar ali, porque é lá que eu sou feliz. Então, olhar para dentro do problema, olhar para a situação e agradecer, por mais difícil que seja, só vai nos fazer bem, só vai nos ajudar a evoluir, só vai nos melhorar e só vai ajudar a gente a cumprir aquele plano que eu apresentei no início. Seja grato, sendo grato você vai ser mais feliz. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade dada de estar aqui, de passar um pouco daquilo que eu aprendo diariamente. E peço, por favor, olhem para o lado da pessoa que está acompanhando, que está sentada ao seu lado, que talvez você conheça ou não, e agradeça pela sua existência, pela sua presença. E agradeça a Deus por estar aqui hoje, nesse dia. Gratidão. Muito obrigada.